Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar com você sobre como fazer a sua máquina de lavar roupa durar mais tempo. E vou falar com você sobre isso porque eu percebo que é uma peça, um eletrodoméstico dos mais fundamentais de uma casa. Na minha opinião, não sei se você vai concordar ou não, mas na minha opinião, uma casa não funciona sem uma máquina de lavar roupa. E falo isso porque eu já morei só e sei o quão ruim é lavar roupa na mão. Ninguém merece lavar roupa na mão. E se a gente tem uma máquina de lavar em casa, o que a gente mais quer é que ela dure o máximo de tempo possível, é porque isso nos ajuda demais na praticidade do dia a dia. Por exemplo, aqui você bem sabe que enquanto você está ali lavando a louça, varrendo a casa, fazendo as coisas do lar, a máquina de lavar está ali lhe ajudando, lavando as roupas, que é uma tarefa que demanda muito tempo. Então, o que a gente mais quer quando tem uma máquina de lavar em casa, o que você deve mais querer, provavelmente em relação a esse ponto, é que a sua máquina de lavar dure mais tempo. E hoje eu vou falar com você sobre esse assunto, sobre como fazer a sua máquina de lavar roupa durar mais tempo. Antes de falar o que você tem que fazer, eu vou te resumir em uma ideia básica o que você não pode fazer para que a sua máquina de lavar dure mais tempo, ou seja, que você não pode fazer que vai causar, por exemplo, que ela dure pouco tempo do que deveria, ou menos tempo do que deveria durar. Então, o que você não pode fazer, que infelizmente é o que acontece na maior parte dos meus clientes, é o seguinte: eu chego nas casas das pessoas e eu percebo que a ideia delas é que quando compram uma máquina é só colocar no lugar e esquecer. Não zelam pela máquina, não escolhem bem o lugar onde colocam. Enfim, comprou, instalou, não se preocupe com muita coisa e vamos começar a usar essa máquina aí e seja o que Deus quiser, até ela se acabar. Essa, infelizmente, é a ideia de muitas pessoas. Elas não têm zelo. Então, por favor, se você acabou de comprar uma máquina de lavar nova, tira essa ideia da cabeça de que é só comprar, colocar ali e começar a usar. Não, ela precisa de alguns cuidados sim, para que ela dure mais tempo na sua residência, tá? Naturalmente, algumas pessoas, eu percebo, já têm a ideia contrária, o comportamento contrário, que é de fazer o quê? De zelar pelo equipamento. Então, não tenha a ideia de que é só comprar e usar. Não, você tem que comprar e a partir do momento que ela chega na sua casa, você já tem que ter um zelo pelo seu equipamento para que ele dure mais tempo. E é sobre isso, sobre esse zelo, como que você, como consumidor, pode fazer essa máquina durar mais tempo, que eu vou falar com você nesse vídeo. Então vamos lá. Se você acabou de comprar ou vai comprar, ou infelizmente já faz muito tempo que você comprou a sua máquina, um dos, não vou dizer erro, mas equívocos que as pessoas mais cometem é ignorar o manual. Então, a primeira coisa que você deve fazer, se você vai comprar assim que chegar, ou se você acabou de comprar a sua máquina, tem lá poucos dias que você comprou, poucos meses, não sei, ou já faz muito tempo que você tem sua máquina, é pegar o manual da sua máquina e dar uma folheada, ler, ver algumas instruções que o fabricante colocou para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua opinião, quem mais entende como fazer a sua máquina durar mais tempo? Você, que comprou para usar, ou a pessoa ou a empresa que fabricou, que criou essa máquina e fabricou ela para te vender? Então eu acredito que, assim como quem mais conhece um filho é o próprio pai e não quem convive com esse filho, é a própria mãe, não quem convive com esse filho, eu acredito que também em relação à máquina de lavar, assim como todos os eletrodomésticos, quem mais entende do equipamento é quem fez, quem fabricou ele e não quem vai usar. Então por que não consultar o manual? Por que não pegar o manual e dar uma lida? Só uma vez você vai ler, já vai ter uma ideia geral do que fazer e não fazer em relação ao equipamento, segundo a instrução de quem mais entende desse equipamento. Então, não ignora o manual. Chegou, ou você guardou, já está um tempo lá guardado, vai lá, pega o manual, dá uma lida, vê o que ele tem a acrescentar para você como consumidora em relação a esse equipamento. Só fazendo isso, só lendo o manual, você já vai estar vários passos à frente de pessoas que ignoram o manual e começam a usar como, sei lá, como ao acaso, usar como bem entendem. Então, só por você ler o manual, já vai evitar alguns problemas, já vai conseguir usar ela de forma mais eficaz, até para a limpeza das suas roupas também, e para fazer, claro, ela durar mais tempo, ok? Dito isso,
Vamos ao segundo ponto que você não pode ignorar, e eu vou te falar o porquê. Você não pode ignorar uma coisa que muitas vezes vem no manual do fabricante, que é limpeza periódica da sua lavadora, da sua máquina de lavar roupa. Como assim limpeza periódica? Muitas pessoas sabem, muitas pessoas não sabem. Se você já sabe isso, já faz isso, beleza, continua fazendo, tá? Mas se você que está vendo esse vídeo agora não sabe sobre a limpeza periódica na lavadora, ou não sabe como fazer ela, eu vou te explicar o quão importante ela é. Primeiro, para te fazer entender a importância dela, é comum, quando às vezes eu vou fazer um serviço de revisão da parte mecânica da máquina, quando desmonto ela toda, eu tiro o tanque, o cesto, lá dentro do tanque está totalmente sujo, obstrui passagem de água, gera defeito, acumula algumas coisas que não são lá ideais ou muito agradáveis para deixar uma roupa mais cheirosa, tá? Então isso acontece com o quê? Com o tempo de uso, acumula sujeira que veio da roupa, acumula amaciante, acumula sabão em pó que fica lá embaixo, e isso pode causar defeitos, até um pouco de mau cheiro na lavadora também, que pode ser transferido para a roupa. Então, para você evitar gastar, ter defeito na sua lavadora, por exemplo, às vezes o pessoal excede muito no sabão em pó ou excede muito no amaciante. Nesse caso, o que vai acontecer? Se o sabão em pó excedido começar a petrificar, virar uma espécie de pedra no fundo do tanque, o que vai acontecer é que lá ele pode soltar esses bloquinhos de pedra, de sabão em pó depois, e prender, ficar preso ali na hélice da eletrobomba, que é a peça responsável por jogar água fora. Se essa pecinha, essa pedrinha de sabão que se acumulou com o tempo ficar ali, o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer dela travar a hélice. Quando a eletrobomba receber tensão para jogar água fora, ela vai superaquecer, pode gerar um curto, estragar a fiação e até queimar a placa de potência da sua lavadora. Então, sem querer, você pode estar criando aí um defeito na sua máquina só por não fazer, primeiro, por você ceder no excesso de sabão, ou às vezes por não fazer uma limpeza periódica. Com a limpeza periódica, essa sujeira ia embora, você evitava ela. Claro, cuidado aí com o excesso de sabão, vou falar sobre isso mais, mas a limpeza periódica já resolveria bastante desses problemas. Então, lá vai. No máximo 2 em 2 meses. Como que você vai fazer isso? 2 em 2 meses, você vai pegar 1 litro de alvejante, 1 litro de água sanitária, você vai colocar dentro da sua lavadora. Não vai colocar roupa, não coloca nenhum pano, nada. Abre a tampa, coloca 1 litro de água sanitária, de alvejante, e aí você fecha a tampa, coloca no processo de lavagem mais demorado da sua lavadora e no nível de água mais alto da sua lavadora. E deixa ela fazer o processo sozinha, como se estivesse lavando roupa, só que sem roupa. Então ela vai limpar só ela mesma, tá? E aí tem que ser o mais demorado, porque ela vai fazer um molho longo, um molho curto, vai agitar bastante, fazer um enxágue legal, enfim, ela vai fazer todo esse processo de limpeza muito bem feito dela mesma. Lembre-se, no máximo de 2 em 2 meses. Fez 10 lavagens, já está num momento bom de você começar a pensar em fazer. Então, se em 1 mês você faz aí tranquilo 10 lavagens, porque tem pessoas que usam só o quê? 1 vez por semana, lavam roupa só no sábado, só no domingo, só na sexta, enfim, 1 vez por semana. Nesse caso aí é só 4 lavagens, no máximo 5, 6 por mês. Então, 2 meses aí para ela é o suficiente para ela ter esse prazo de fazer. Mas se no mês você faz mais de 10 lavagens na sua lavadora, às vezes tem muita gente na casa, ou lava-se roupa na sua casa, na sua máquina, da sua casa, da casa da sua filha, não sei de quem, já peguei muitos clientes assim. Então, de 10 em 10 lavagens, você já deve ficar esperta para começar a fazer essa lavagem da sua lavadora, essa limpeza periódica da sua lavadora, tá? Fazendo essa limpeza da lavadora, você tanto evita criar com o tempo um problema na sua máquina, como também você mantém ela sempre com um cheirinho agradável ali, porque ela está limpinha, vai fazer uma limpeza e deixar a roupa bem mais cheirosa, com maior eficácia, digamos assim, tá? Já cheguei em algumas máquinas, só por falar nisso, que tinham um certo cheiro desagradável e vinha do acúmulo de sujeira embaixo ali no tanque, do acúmulo de sujeira
no tanque em relação ao excesso de sabão, excesso de amaciante, sujeira que ficava das roupas e tal. Então, fazendo essa limpeza periódica, você resolve dois problemas aí: o mau odor, alguma sujeira que fica acumulada, como também um problema que essa sujeira possa vir a causar. Outra coisa muito comum de eu ver na casa dos meus clientes, as pessoas que eu visito para consertar máquina, geladeira, é que eu vejo que as máquinas às vezes ficam desniveladas. Ou seja, mais pensa para um lado, mais pensa para o outro, né? E às vezes isso pode gerar algum defeito. Como assim? Eu vou te explicar melhor. Normalmente, principalmente das marcas Consul e Brastemp, elas têm uns tirantes, que a gente chama, que são as espécies de borrachinha que ficam em cada canto da máquina, para evitar que aquele tanque, quando estiver agitando, centrifugando, saia do centro e vá bater nas laterais do gabinete. Se você deixa a máquina desnivelada mais para um lado ou para o outro lado, né, o que vai acontecer? Vai forçar mais o tirante de um lado do que o do outro. Então vai relaxar um tirante. Então, tá aqui um tirante, tá aqui outro tirante. Esse aqui tá esticadão porque você pendeu essa máquina para o lado sem querer. E esse aqui, ó, vai dobrar, vai relaxar. Então, quando a máquina for funcionar, ela vai forçar muito esse tirante aqui, tá? E o que vai acontecer é que com o tempo ele vai quebrar. Então, a tensão que era para ser dividida, equilibrada entre os dois, né? Os dois, ou no caso os quatro cantos dos tirantes, equilibrar a máquina no centro, vai ficar só para um todo o trabalho. E aí vai quebrar esse tirante com o tempo, ressecar, quebrar, e é um defeito que pode até vir a gerar outros defeitos. Por quê? Quando ele quebra, naturalmente o tanque vai parar de ficar no centro, vai começar a bater nas laterais do gabinete, a trepidar a máquina com mais facilidade, desnivela ainda mais, pode gerar um rompimento de uma fiação e vir causar até defeitos de mecânica também. Então, um grande erro que as pessoas cometem é deixar a máquina desnivelada. Não faça isso. Se possível, peça a um pedreiro que você conheça, um nível, coloca em cima da máquina e alinha, coloca um calço, os pés das máquinas normalmente são rosqueáveis e você pode regular por meio dos pés também, girando, rosqueando mais para dentro ou mais para fora o pé da máquina, para deixar ela bem no nível mesmo. Se você não conhece, tem um pedreiro que possa te emprestar esse nível, você pode ir no depósito de construção e comprar, vai ter uma ferramenta a mais na sua casa para essas facilidades. Mas faça isso, que você vai evitar problema, vai fazer ela durar muito mais tempo do que normalmente ela duraria, ok? Outra coisa muito comum, infelizmente, é o seguinte. Por exemplo, eu tenho uma moto e eu gosto de usar só a minha moto. Quando eu coloco a minha moto para alguém usar, quando eu empresto a minha moto para alguém, o que acontece é que eu percebo que ela vem com umas nuances diferentes, ela vem com uma coisa que não me agrada, que eu percebo, ou vem com um defeito, enfim. Quando eu empresto minha moto, ela sempre vem diferente do que eu entreguei. Normal isso, né? Por que isso é normal? Porque cada pessoa tem uma forma de usar, de pilotar a moto. Não é piloto de uma forma, o cara que pegou ela pilota de outra. Tanto é que quando eu vou pilotar a moto de alguém, eu já percebo uma grande diferença na embreagem, no acelerador, no freio. E para mim me habituar àquilo é um pouco difícil, às vezes, dependendo do grau de diferença que tem. Da mesma forma, pode acontecer também, e eu já vi acontecer, em muitas máquinas de lavar, defeitos, porque usa uma pessoa, usa outra, usa outra, usa outra, usa outra. Então, o ideal que eu vejo, se você conseguir aplicar isso na sua casa, na sua máquina de lavar, é que só você ou só uma pessoa responsável, que tenha zelo pela máquina, use a lavadora. Tem pessoas que não têm tato, que não sabem manusear, que não têm zelo, não estão preocupadas em fazer a máquina durar e acabam gerando defeito na lavadora com mau uso mesmo. Às vezes aperta muito forte no botão sem necessidade. Por exemplo, tem algumas placas que são touchscreen que você não tem que apertar o botão, é só passar o dedo em cima, é como tela de celular. E tem pessoas que apertam aquilo para poder a máquina obedecer. Pode ser que esteja com defeito, mas não há essa necessidade. Você vai acabar envergando o botão da placa, enfim. Tem pessoas que colocam roupa demais na máquina, né? Cedem o peso, não tem para que isso. Tem pessoas que sempre usam a máquina, cometem alguns errinhos que vão gerando defeito na máquina. Quando só você é dona da máquina, só alguém de sua confiança usa a máquina, ela tende, nesse padrão de uso, com cuidado, com zelo, a durar mais tempo. E é muito difícil você conseguir ter
ter o mesmo nível de zelo em mais de uma pessoa, né, que está usando aquele equipamento. Por exemplo, na minha moto eu tenho um zelo específico. Eu posso de repente emprestar para alguém que é mais zeloso do que eu, ou seja, melhor, ou para alguém que não tem zelo nenhum com minha moto, vai passar por buraco, enfim, não vai estar preocupado com nada disso. Então, uma coisa que é ideal, no meu caso, é usar eu só a minha moto, e no seu caso, usar só você a sua máquina de lavar. Se você conhecer alguém de sua confiança, uma empregada, né, uma pessoa que lhe ajuda a usar a máquina com zelo, show de bola. Se não, fica atento a isso. Às vezes é melhor você monopolizar, né, digamos assim, você individualizar o uso da máquina só para você mesma, para fazer ela durar mais tempo. Então isso conta também. Já vi muitos casos de chegar numa casa, por exemplo, aqui na Aldeota, em Fortaleza, eu fui numa casa que a dona de casa tinha zelo, mas ela contratou, a máquina vinha muito bem, mas ela contratou uma empregada, e essa empregada, em poucos meses, 2, 3, 4 meses, estragou a máquina. Deixava cair água em cima da máquina, a água pegou no painel, entrou na placa, que deu curto, enfim. Pouco tempo que essa pessoa pegou a máquina sem zelo. Não estou aqui falando mal, longe de mim falar mal de empregadas e tal, né? Não é essa a questão. A questão é te fazer enxergar que o seu zelo não necessariamente vai ser transferido para outra pessoa, tá? Não tem como você fazer outra pessoa ter o zelo que você tem obrigatoriamente. Então, se você puder individualizar o uso da máquina, seria ideal para fazer ela durar mais tempo. Só você, quem pagou, sabe o quanto que isso pesa. Então, é basicamente isso. Quando as pessoas compram as máquinas, elas tendem só a se preocupar em lavar roupa, né? Então é normal que você se preocupe quando compra a máquina, colocar no lugar ali e começar a usar para tirar essa função de lavar roupa na mão de você e de alguém da sua casa. O que mais você quer é que ela funcione, que ela lave suas roupas e que... pronto, só isso. Só que acontece um problema aí. Muitas pessoas acabam cometendo o equívoco ou não tendo a atenção necessária de evitar colocar a máquina em um lugar que seja protegida, ou que ela esteja afastada de umidade, afastada de água. Mas Wesley, a máquina funciona com água, isso não faz sentido. Faz sentido. A água que a máquina funciona é por dentro dela, por dentro do tanque, por dentro do cesto, passa pelas tubulações. Mas água nas laterais, na parede atrás da máquina, água no piso, sabe? Essas águas aí, essas umidades, não tem que ser necessariamente água, mas, por exemplo, se você deixa a máquina, já aconteceu, já vi isso muitas vezes, deixa a máquina numa parede que é de uma parte da sua casa que tem muita umidade nessa parede. Essa umidade vai ser transferida para o gabinete da sua máquina e com o tempo ele vai enferrujar. Outra coisa, muitas pessoas acabam lavando o piso embaixo da máquina, joga água no piso ali da área de serviço, da cozinha, não sei onde fica a máquina, e lavam ali e não enxugam muito bem, às vezes até molham na hora de lavar, na hora de jogar essa água, até molham a máquina e não enxugam a máquina, ou não enxugam o piso onde fica a máquina. E essa umidade ali acumulada embaixo da máquina, nos pés dela, no gabinete, vai fazer enferrujar o gabinete da máquina e vai fazer enferrujar peças elétricas da máquina. E aí vem o problema, porque quando o gabinete enferruja, com o tempo, a base onde fica o pé quebra de tanta ferrugem. Eu já vi muitas e muitas vezes isso. Então quando quebra, a máquina fica pensa, tem que colocar um calço, não é uma coisa ideal. Algumas peças começam a ficar muito próximas do chão, já está úmido, e aí também tem a parte elétrica. A parte elétrica das peças, digamos assim, embaixo. Então a umidade pegou nessas peças. E aí, imagina só, peça elétrica, eletricidade com umidade, com água. Dá certo? Não, a gente sabe que não dá. Então o que vai acontecer? Defeito em peça elétrica antes do que deveria acontecer, por conta de umidade, tá? Então, proteja a sua lavadora de umidade, evite que caia água perto dela, se cair, enxugue o mais rápido possível, tá? Cuidado com isso. A questão também da umidade, no ambiente em que a máquina fica, também afeta a aparência da lavadora. Por exemplo, é muito comum chegar na casa das pessoas e pegar aquela máquina que tem um painel de plástico, a tampa de plástico, e ali a gente percebe que tem muito mofo no plástico. Então com o tempo o plástico ele ressecou, o mofo adentrou naquelas brechinhas do mofo, do ressecado, e ficou aquelas manchinhas pretas e até um pouquinho feio mesmo. A dona de casa deve dar um certo desgosto, não sei para você, deve dar um certo desgosto de ver ali
a máquina com uma aparência ruim, digamos assim. Quer queira, quer não, uma máquina de lavar ela contribui também para a aparência de uma casa, né? Então é muito legal você chegar com uma visita sua, ela poder andar na sua casa e você poder mostrar ali uma casa limpinha, os móveis branquinhos ou bem limpinhos. E é desagradável quando você chega numa área em que a máquina está... Isso para muitas pessoas, para muitas não, isso não importa, mas para quem gosta mais de ter essa questão da casa limpinha, organizada, bonita, apresentável, então quando a pessoa chega ali e vê, ela fica meio constrangida com a aparência da máquina. Então, o que eu quero te falar aqui é: evita que a umidade fique perto da sua máquina, ou que ela fique em um ambiente úmido, tá? Ou que caia água perto dela, em cima, nas laterais. A água só tem que passar por dentro da máquina, aonde vai ser lavada a roupa, e por canto nenhum mais. Quanto mais seco e arejado for o ambiente que a sua máquina fica, melhor, tá? E isso também cai em relação ao ressecamento do plástico. Tanto da umidade, eu vou entrar aqui em um ponto que eu nem ia falar, mas vou acrescentar. Evita que a tua máquina receba muito o impacto do sol, muito contato com o sol, digamos assim. Por que isso? Por que você tem que evitar que ela receba esse contato do sol? Porque o sol vai ressecar o plástico ali da tua lavadora, da tua máquina de lavar. E com o tempo ela vai ressecar tanto que vai começar a esfarelar. E é muito feio, sabe? Um painel de uma máquina esfarelando e tal. Então assim, ó, a umidade sim, mas também muita insolação, digamos assim. Eu não conheço protetor solar para máquina de lavar. Então evita colocar ela em um local que ela receba muito sol, porque isso vai ressecar as peças de plástico dela, principalmente o painel, ressecar, triturar, pulverizar basicamente com o tempo esse plástico. Só umas observações aqui para você, tá? Você ficar atento aí. É o seguinte, em relação ao gabinete com umidade, enferrujar e quebrar, um gabinete novo na autorizada é entre 300 e 400 reais mais ou menos. Se você evita que a umidade fique perto dela, é uma economia que você vai fazer, além de fazer ela durar mais tempo. Algumas peças na lavadora lá embaixo, elétricas, que são afetadas pela umidade, que vão dar defeito depois, mais cedo ou mais tarde, custam em média um serviço de uma troca de uma peça como essa, de 100, 150 a 300, 400, dependendo da peça que dá defeito, da empresa que você chama, do profissional que você chama. Então assim, é uma economia, mas também, obviamente, o tema desse vídeo é fazer a lavadora durar mais tempo. Então, vai fazer durar mais tempo, e durando mais tempo, você economiza mais, ok? Correlacionado com a parte da umidade, com a parte do sol, tem mais uma coisa que você pode fazer que é super simples, eu nem vou falar muito sobre isso, que é colocar uma capa na sua lavadora. Eu percebo que boa parte das máquinas que tem capa, quando eu chego nas residências, elas estão com a aparência melhor. Então, um local está arejado, mesmo que você coloque a capa na máquina e ela fique no local úmido, isso pode ser até mais prejudicial do que benéfico, entendeu? Então, procura colocar ela no lugar arejado, um local que seja seco e arejado, que passe vento, que seja seco, não muito quente, não úmido, e assim o que vai acontecer. E colocando a capa, então, é que ela vai durar ainda bem mais tempo. Recentemente, acho que essa semana agora, eu fui na casa de uma cliente que a máquina tinha mais ou menos aí uns 8, 9, 10 anos de uso, e a aparência da máquina era de uma máquina que tinha acabado de ser comprada. Ele comprou ontem e já estava lá usando a máquina. Era essa a mensagem que a aparência da máquina passava para mim. Outra coisa, infelizmente, muito comum, que muitas pessoas fazem, e graças a Deus muitas não, mas infelizmente muitas pessoas fazem, é deixar a máquina conectada na tomada depois de usá-la, depois de que ela termina o processo de lavagem. É muito simples isso, e eu vou te explicar também o porquê que você deve, sempre que você terminou o processo de lavagem, desligar ela da tomada, tá? Até para sua proteção, o ideal é que você só coloque roupa, mexa na máquina para preparar ela para lavagem com ela desligada da tomada. Abre a tampa, coloca o sabão, coloca o amaciante, coloca o alvejante, bota a roupa com ela fora da tomada. Por que isso? Caso ela esteja de alguma forma fazendo correr energia por ela, não vai te dar um choque, tá? É raro acontecer, mas já te protege dessa possibilidade aí, e eu te garanto que você não vai querer levar um choque numa máquina de lavar.
Terminou o uso, você vai tirar a roupa para estender, ela está úmida ali, está meio molhadinha ainda. Tira da tomada antes de encostar na máquina. Tira da tomada para tua segurança. Você vai lá, abre a tampa, pega a roupa, estende, finaliza o processo. Só coloca na tomada de novo, depois quando já preparou a próxima lavagem, e aí então você pode conectar na tomada e usar. Em resumo, só é para ficar na tomada a máquina quando ela está fazendo o processo de lavagem. Terminou, antes de você estender a roupa, antes de você preparar a lavagem, tira da tomada. Além de te proteger você, né, de um choque, de um susto, que não necessariamente isso vai ser fatal, mas vai te assustar, não é legal. Isso também vai proteger as pessoas da casa. Às vezes a criança passa brincando perto da máquina, pega na máquina. Se ela está fora da tomada, já protege a criança, protege a pessoa que, né, passou ali perto da máquina, pegou. Já aconteceu comigo, enquanto eu estava manuseando a máquina em diagnóstico, de levar um choque da máquina porque ela estava na tomada. E já aconteceu com clientes meus, relatos também. Graças a Deus não foi nada fatal, mas é uma coisa que poderia ter sido. Então, para evitar, tira da tomada. Além de proteger segurança, vida e tal, saúde, também tem o fator durabilidade. Lembra? O tema do vídeo é fazer a máquina de lavar durar mais tempo. Então é o seguinte, qual o problema da máquina ficar na tomada depois que ela acaba o processo de lavagem? O problema é que a nossa energia normalmente é muito oscilante. A energia que chega nas nossas residências, que chega nos nossos equipamentos de casa, os eletrodomésticos, é oscilante. E às vezes acontece, não é novidade para ninguém, picos, quedas de energia, tá? Então, na hora que a máquina está na tomada e acontece uma oscilação, um pico, uma queda de energia, a primeira peça que vai receber essa energia oscilante, pico, queda, é a placa de potência. E eu já percebi que um dos maiores medos dos meus clientes, quando eu chego na casa deles, é: será que é a placa? Será que é a placa que está com defeito? E já até imaginam, palpitam, eu acho que é a placa, morrendo de medo disso. Então, uma forma de você, sem querer gerar problema na sua máquina, especificamente na placa, é deixando ela na tomada após o uso. Então vai lá, tira, você evita esse problema e assim a tua máquina vai durar muito mais tempo, ok? Acredite você ou não, mas infelizmente um dos fatores, uma das causas de defeito nas máquinas é as pragas, ratos e baratas. Ratos e baratas. Mas Wesley, a minha casa é muito limpa, já mandei dedetizar, não tem rato aqui, não tem barata. Já peguei muita casa limpíssima, linda, impecável, que infelizmente até a dona de casa, uma vez aqui no Monte Castelo em Fortaleza, Monte Castelo não, no Dias Macedo, eu fui numa casa que a dona da casa fazia questão de ter a dedetização feita no seu prazo corretinho. E quando eu cheguei lá, que ela me se queixou, me chamou para ver a máquina dela, quando eu cheguei lá, que eu abri o painel da máquina, estava infestado de cocô de barata e de barata, principalmente na placa de interface da máquina dela. Ela demorou, mesmo vendo, ela custou acreditar, porque era feito o processo de dedetização lá com frequência na casa dela. Mas infelizmente pode acontecer desse processo não chegar ao painel da máquina. E aí essas pragas, essas baratinhas, até chamam de baratas francesas, vêm lá da França para causar defeito na placa da gente aqui no Brasil. Eu costumo brincar, até na hora as pessoas costumam rir disso, mas infelizmente é uma realidade. Infelizmente as pragas, principalmente as baratinhas, estão aí atacando as placas das máquinas de lavar, também as placas de geladeira, por mais que você não veja, e também as placas de micro-ondas, principalmente micro-ondas, porque é muito mais quentinho, porque tem cheiro de comida lá direto, e as baratas amam os micro-ondas na sua residência, tá? Então, estou te alertando para isso, mas é até bom se você puder procurar aí um profissional que trabalhe com micro-ondas, para ele abrir aí e ver se tem alguma barata, tirar, colocar algum inseticida. Mas no caso da máquina de lavar também acontece, então se você puder abrir o painel de alguma forma, colocar alguma espécie de inseticida ali, com ela desligada para deixar agir durante um dia ou dois, seria o ideal
para você voltar a usar ela de novo. Assim você vai conseguir combater as baratinhas também ali. Rato também, infelizmente, os danados roem a fiação das máquinas. Aqui em frente à minha casa mesmo, eu moro numa área que não é apartamento, é casas de porta na rua mesmo. E eu gosto mais de morar assim, acho muito legal. Mas tem alguns prejuízos em relação à praga de rato. Infelizmente, mesmo que eu combata rato aqui na minha casa, a geografia da minha cidade aqui não facilita o combate aos ratos. Na verdade, ela propicia a proliferação, digamos assim, dessa praga. Então, o que acontece? É comum, eles estão sempre presentes no dia a dia aqui da comunidade. E aqui em frente à minha casa, infelizmente, um desses ratinhos aí subiu pela fiação até o painel da máquina e fez de lá uma moradia. Não foi só aqui não, em frente à minha casa, mas aqui próximo também aconteceu a mesma coisa. Os danados invadem os painéis da máquina porque é quentinho por causa da placa de potência, que ela esquenta um pouco e é protegido do ambiente externo. E aí lá eles cagam, urinam, roem fiação, é o maior defeito que os ratos causam. E também às vezes eles se engancham ali entre a correia da máquina e a polia, desengatando ela. Então, combata ratos e baratas para evitar que a sua máquina tenha problema antes do que deveria ter naturalmente com o desgaste do tempo. Eu já falei com você sobre isso, mas vou retornar esse assunto com mais destaque nele. Exageros. Primeiro exagero que você não deve cometer é no peso que você coloca na sua lavadora. Infelizmente, já peguei casos de defeito de mecânica, ou seja, rolamento, retentor, a parte da mecânica da máquina danificada em 1 ano e meio, 2 anos de uso, porque a pessoa, a dona da máquina, ela usava sempre no nível mais alto. Ela entupia a máquina de roupa e sempre usava no nível mais alto de água também. Então isso acabou causando um defeito precoce de mecânica e não é lá muito barato, tá? E nem muito fácil de se resolver esse problema. E às vezes, se o defeito da mecânica vier acompanhado com vazamento para as peças lá de baixo, as elétricas, pode também causar defeito no atuador, na eletrobomba, no motor, ou seja, peças elétricas vão receber água vazando de dentro da máquina e vão ser danificadas, podendo também gerar curto na fiação e na placa de potência. E praticamente é uma perca total do equipamento. Já peguei, infelizmente, casos assim. Então, evite o excesso de peso. Wesley, isso quer dizer que eu nunca vou poder colocar a roupa até lá em cima, que eu nunca vou poder usar no nível alto de água? Não é isso que eu estou falando. Você pode e deve usar, mas com cautela, tá? Por exemplo, em vez de lavar uma vez só, sempre numa vez só no nível alto, você pode fazer intercalar, por exemplo, você juntou roupa a semana inteira, então você vai lavar hoje aquelas roupas, em vez de colocar tudo de uma vez na máquina, divide em 2 processos de lavagem para médio ou nível mais baixo, né, dependendo da quantidade de roupa, para evitar que a máquina receba esse excesso de peso. E você, quando coloca menos roupa, acaba também diminuindo o nível de água, ou seja, o peso também que a água exerce na mecânica da máquina. Isso aí também faz com que ela dure mais tempo. Algumas outras peças também são protegidas, como por exemplo, algumas elétricas, se não houver esse defeito, nenhum vazamento. Os varões também das máquinas, que são as peças que sustentam o tanque no gabinete da máquina. Então, o que acontece é basicamente isso. Evita o excesso de peso. Em vez de lavar sempre no alto, lavar uma vez no alto e 5, 6 no médio ou no baixo. Evita acumular muita roupa, para não colocar sempre muita roupa de uma vez na máquina, porque assim ela tende a durar mais tempo. Poderia falar um pouco mais aprofundado desse assunto, mas em resumo é isso. Em vez de lavar sempre no alto, lava no médio ou no baixo, de vez em quando no alto, para não ficar um excesso de peso sempre. Imagina que, por exemplo, você consegue pegar agora um peso de 5, 10 quilos e não vai te pesar. Mas imagina que você coloque, em vez de 5, 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos sobre o seu corpo, e que você não faz isso só uma vez, você faz isso sempre, todo dia. Como é que vai ficar a tua coluna? Como é que vai ficar teu corpo? Você vai adoecer com isso. A mesma coisa mais ou menos acontece com a lavadora de roupa também. Evita o excesso de peso sempre, coloca no nível alto uma vez no mês, o resto nível médio. É mais ou menos uma sugestão. Você pode também usar a tua intuição para poder equilibrar essa parada do peso aí, essa questão do peso, tá?
Fazendo isso, essa questão do peso aí, não exagerando no peso, você vai acabar fazendo a mecânica e outras peças também elétricas da tua máquina durar bem mais tempo. Exagero de sabão em pó. Eu recomendo aos meus clientes que usem sabão líquido e não sabão em pó para lavar suas roupas. Mas se você vai usar sabão em pó, cuidado com o exagero. Já aconteceu de eu pegar defeito em placa de máquina de lavar por causa da oxidação causada pelo excesso de sabão em pó que o cliente colocava, que juntava ali sabão em pó, ficava os bolos de sabão em pó no painel da máquina. Surreal isso, eu nem imaginava que havia uma coisa como essa. Também acontece, como já falei no começo do vídeo, de esse excesso de sabão em pó ser tão grande que a água que está na máquina não consegue diluir o sabão. Ele senta, acumula lá embaixo e cria uma camada de sabão em pó, uma pedra. Com o tempo, essa pedra sai, começa a flutuar e desce para onde vai sair a água, onde tem uma ventoinha da eletrobomba. Lá, como é grandezinha essa pedra, ela trava a ventoinha. Quando a ventoinha quer girar, essa pedra não deixa, a bomba recebe tensão elétrica, 220 volts, mas não gira, superaquece, dá um curto, danifica a fiação e às vezes a placa de potência. E aí, sem querer, só por causa do excesso de sabão, você gerou um defeito pesado financeiramente na sua máquina de lavar. E às vezes, dependendo da máquina, é até mais interessante comprar uma nova. Então, evita o excesso de sabão em pó, se possível, substitui por sabão líquido. Assim você dificilmente vai pecar no excesso, porque o sabão líquido ele não vai ser acumulado lá embaixo, tende a ir embora com a água, diferentemente do sabão em pó. Excesso de amaciante também vai causar alguns defeitos. Por exemplo, para você entender direitinho, lá embaixo no tanque, né, onde fica a água na máquina, tem um buraquinho por onde passa a água e vai para uma mangueirinha que vai lá em cima no painel para avisar para uma pecinha chamada pressostato que a água está subindo até o nível e ela vai reconhecer aquele nível, vai fazer parar se ela chegou no nível ideal que você pré-selecionou no painel. Então o que acontece? O amaciante, já peguei isso muitas vezes, quando em excesso utilizado pelo cliente, pelo consumidor, ele cria também, ele não é dissolvido, não vai embora com facilidade, ele é muito pesado, às vezes gorduroso, e ele acumula nas laterais do tanque, no fundo, lá onde passa essa água para essa mangueirinha. E aí, quando acumula lá nessa passagem, a água não passa. E o pressostato não reconhece o nível de água, porque a água não entrou nessa mangueirinha para avisar para ela. E assim, pode acontecer de transbordar e gerar um defeito na sua lavadora, e você vai ter que gastar dinheiro com técnico, às vezes com peça, torcendo para encontrar um técnico que entenda do assunto, que seja honesto com você e não venha te enganar com uma coisa tão simples, às vezes criando coisas que não são reais. Então, evita também o excesso de amaciante. De preferência, se você comprar o concentrado, dilui ele um pouco para não colocar tão concentrado, tá? Coloca o mínimo possível que você puder, tanto do sabão em pó quanto do amaciante, para você ir acompanhando se fez efeito na roupa ou não, tá? E se você comprar o diluído, que é melhor ainda, ou não tão concentrado, aliás, você também não coloca muito não, para evitar esse excesso. Já peguei máquinas que ficavam totalmente, se você tirava o cesto, quando você via o tanque, que é um plástico branco, praticamente não sobrava espaço do plástico branco para você ver, era só camadas e mais camadas gordurosas de amaciante, junto com sujeira de roupa. É um negócio, entendeu, assim, nojento. Eu limpo porque é meu trabalho e tal, mas não é nada agradável. Imagina como é que sai a roupa dessa pessoa, que era para ser com um cheirinho mais agradável, mais gostoso, acaba saindo também com o cheirinho daquele amaciante ali, acumulado, é meio nojento. Tanto é que algumas donas de casa, quando viam eu fazendo esse serviço na casa delas e viam ali o que elas infelizmente tinham feito na máquina, elas ficavam com nojo da máquina. Era meio... É uma cena até engraçada essa questão aí. Mas evita isso. Excesso de peso, excesso do sabão em pó, excesso do amaciante. Sabão em pó, de preferência, você pode substituir pelo sabão líquido. O amaciante, de preferência, se você comprou o concentrado, dilui ou compra o não tão concentrado, para evitar que ele se acumule ali
mesmo com a quantidade de água que tem numa máquina. Para você ver como é exagero mesmo, tá? Ó, na água entra muita, na máquina entra muita água. E infelizmente as pessoas colocam tanto sabão em pó, tanto amaciante, que acaba ficando lá mesmo aquele monte de água. Então cuidado com esse ponto aí. Um dia desse eu fui na casa de uma cliente que, meu Deus, eu vou exagerar aqui, mas era tanto sabão que, assim, que eu tirei sabão da gaveta, tinha mais lá ainda, quando eu coloquei numa bacia, sei lá, dava tanto sabão que a impressão que dava era que enchia a bacia de sabão. Então assim, cuidado com essa questão, ok? Muito bem, um alerta que eu vou te dar aqui no próximo passo, que você tem que ficar atento a como fazer a sua máquina durar mais tempo. Eu falei que é bom evitar usar no nível alto. Se você vai evitar o uso no nível alto da máquina, você vai começar a lavar no médio ou no baixo, né? Então, isso vai fazer com que você lave as roupas que você ia lavar no alto, só a metade delas no médio. Ou seja, vai gerar 2 lavagens do médio. E é aí onde eu vou te dar um alerta para você não cometer outro erro muito comum dos usuários de máquinas de lavar, que é usá-las mais de uma vez no dia sem dar intervalo de tempo. Como assim e qual o problema disso? Vou te explicar. A pessoa acorda de manhã, tá lá as suas roupas, coloca na máquina, bota para lavar. Como colocou no nível médio ou no baixo, ela vai fazer 2 processos de lavagem. Assim que termina o primeiro processo, ela tira a roupa para estender e já coloca outra para lavar em seguida. Aquela máquina já vem, dependendo do processo, a 1 hora, 1 hora e pouco, funcionando direto. A placa de potência dela já está aquecida. O ideal aí é que você, para evitar que essa placa superaqueça e dê defeito por superaquecimento, é dar um intervalo de uma lavagem para outra, um intervalo de tempo. O ideal é 1 hora. Terminou a lavagem aqui, espera 1 hora, para ele cronometrar no relógio, coloca a segunda lavagem. Ou se você não tem tempo no sábado, na sexta, coloca uma lavagem no dia e a outra no outro dia, para evitar que você gere esse problema. Já estou cansado de chegar em casas que a pessoa faz isso e tem lá um capacitor estourado, tem umas placas de potência que são protegidas com silicone. A pessoa gerou tanto superaquecimento ali que já está todo derretido ali o silicone, de tão quente que a placa fica. Alguns casos eu chego, a placa não queimou ainda, mas já está ali em vias de queimar e eu percebo porque vejo lá o silicone escurecido, derretido, sabe? Porque a pessoa faz isso. E quando eu pergunto, a senhora usa, o senhor usa essa máquina mais de uma vez no mesmo dia? A pessoa, sim, uso. A senhora dá um intervalo de tempo? Não, não dou, usa direto. E é exatamente essa a causa desse problema específico. Então, fez uma lavagem, dá um intervalo de tempo aí de 1 hora, pelo menos, para que não gere um superaquecimento e esse superaquecimento venha queimar a placa, te fazendo gastar dinheiro quando você poderia ter economizado, tendo um uso aí que faz a tua máquina de lavar durar mais tempo, ok? Tem um defeito, interessante isso, tem um defeito que acontece nas máquinas de lavar que não é defeito da máquina de lavar. Hã? Como assim? Eu vou te explicar. Às vezes a pessoa me liga e fala, Wesley, a máquina não está completando o processo, ela para sozinha, fica piscando uma luzinha ali, uma luzinha acolá e tal, descrevendo um problema. E esse problema pode estar relacionado com a velocidade que a água entra na máquina. E sim, há a possibilidade de ser a placa, de ser a válvula de entrada d'água, mas há também uma possibilidade que não é diretamente da máquina a fonte desse problema, e não é um defeito da máquina. É uma coisa muito, muito simples. Estes últimos 15 dias de trabalho antes dessa gravação de hoje, eu peguei pelo menos 3 casos desse. 3 clientes que eu fui, não era problema, defeito na máquina. O problema que estava acontecendo era que aquela mangueira que vem da torneira para a máquina estava entupida. Às vezes a água vem da caixa, às vezes a água vem diretamente da companhia de água, né, pelos encanamentos das ruas e tal, e vem com sujeira. E naquela mangueira, às vezes, acumula. Logo lá, no contato na torneira, aquela mangueira tem um filtro. E esse filtro acumula toda a sujeira que vem da água.
Quando fica muita camada de sujeira, o que vai acontecer é que a água deixa de passar para onde, na velocidade, na intensidade, na quantidade que deveria passar. E às vezes a sujeira não fica nesse filtro, porque algumas mangueiras não têm esse filtro. O filtro fica na válvula mesmo da máquina. Então a sujeira vem e lá onde essa mangueira pega na máquina, tem um filtrozinho, você desrosqueia e vai ver lá, acumula muita sujeira ali também, às vezes até um lodo. Já peguei um caso que tem lodo verde mesmo ali no filtro, ou entre a mangueira e a torneira, ou entre a mangueira e a entrada ali da água na máquina. Então é só você tirar a mangueira nos dois pontos e ver se está sujo em algum deles, e se tiver você limpar. E esse problema, esse entupimento aí, essa sujeira, vai fazer com que a água entre bem em menos quantidade, ou quase nenhuma quantidade na máquina, o que demora no processo de lavagem. E isso aí vai fazer a placa de potência trabalhar muito mais tempo, que vai superaquecê-la e pode queimar essa placa em pouco tempo. Outra coisa também é que ela não completa o processo. Quando, por exemplo, demora para encher, ela para. Algumas placas têm um autodiagnóstico. Ela para e pisca alguma coisa, joga a água que tem fora e desliga sozinha às vezes, para avisar você, consumidor, que ó, tem alguma coisa errada, a água não entrou na velocidade correta, no tempo certo, então por esse motivo eu estou jogando o que tem fora, estou desligando, estou te piscando isso aqui, para você entender que tem alguma coisa errada. Então antes de você chamar um técnico para ver o que é o problema da máquina, verifica se os filtros que podem ter ou na mangueira encostada na torneira ou na mangueira encostada na máquina, desrosqueia ali, vê se tem alguma sujeira lá nos filtros. Se tiver, limpa, reconecta e coloca para funcionar. Provavelmente isso vai resolver. Se não tiver, aí provavelmente confere também o fluxo de água. Às vezes não tem água suficiente vindo do encanamento. E não é uma questão de entupimento, é porque ou está faltando água da caixa ou da CAGES, no caso se você mora aqui em Fortaleza, né, no Ceará. Então, você verifica se está faltando aí, então, essa água na intensidade, na força que ela tem que vir, tá? Porque pode ser esse também o problema e não necessariamente na máquina. Limpou, está vindo o fluxo de água correto, então o único que sobra realmente é a máquina e você chama um profissional, um técnico, para resolver teu problema, ok?
E para finalizar esse vídeo, esse assunto com você, tem uma coisa que você pode fazer se você tiver um técnico de sua confiança. É solicitar uma espécie de análise, sabe? Às vezes é bom você anteceder um defeito do que deixar ele acontecer. Por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu chegar na casa de um cliente que a máquina dele estava vazando água pela mecânica. E esse vazamento gerou um defeito em peças elétricas. E também no gabinete, estragou, quebrou ali, enfim, estragou a máquina às vezes por completo. Só que o defeito mesmo começou bem antes, começou com um barulho. Então a máquina começou a fazer um barulho alto na hora de centrifugar. E quando eu chego lá, que a pessoa me fala que está com vazamento, que eu percebo que queimou uma peça ou outra, queimou até a placa às vezes, porque como as peças elétricas lá embaixo recebem energia da placa, se elas estiverem molhadas e derem um curto, isso vai conectar diretamente na placa e gerar um defeito na placa. Então, o que acontece é, eu pergunto, me diz uma coisa, antes desse vazamento acontecer, a sua máquina fazia algum barulho alto na hora de centrifugar, por exemplo? A pessoa, sim, fazia um barulho ensurdecedor, parecia um helicóptero. É muito comum ouvir isso. E eu pergunto também, mas tipo assim, esse barulho agora está bem alto, mas ele já vem há um tempo aumentando gradativamente o som que esse barulho faz? A pessoa, sim, tem uns 6 meses, tem uns 8 meses, 10 meses que esse barulho começou. E aí é onde mora o problema. A pessoa ignorou os sintomas, ignorou o sintoma inicial, que acabou gerando mais outros problemas, até chegar a um ponto que a máquina deu perca total. Então, não ignore qualquer sintoma que a sua máquina apresente. Um barulho, um comportamento diferente, uma trepidação. Entre em contato com o técnico, peça uma orientação, relate a situação, pergunte se deve receber uma visita agora ou não. De preferência um técnico de sua confiança, que você confia ou que alguém já tenha contratado, para você ficar mais seguro de que ele vai te ajudar e não querer se aproveitar da situação. E aí você chama ele, se preciso for, para uma visita de manutenção preventiva, onde ele vai fazer uma análise do equipamento e verificar se tem um defeito começando, como que faz para evitar que ele se agrave e venha gerar mais defeitos ainda na máquina, ok? Então, essa é uma boa forma de você evitar defeitos mais sérios, perca do equipamento e fazer com que ele também dure mais tempo. Mas aí é o último recurso. Tudo isso que eu falei com você aqui, você pode fazer basicamente sozinho, exceto essa parte de que precisa de um técnico, tá? Então, perceba aí como tem muita coisa que você, como consumidora, como consumidor, pode fazer para evitar que a sua máquina de lavar dê defeitos precoces ou dure menos tempo do que ela deveria. Fazendo tudo isso que eu te expliquei com calma, com cautela, se preciso for, assista de novo esse vídeo, se preciso for, deixe comentários, mande perguntas, tá? Na bio do Instagram tem nosso WhatsApp, tem o direct, na página do Facebook também você pode enviar mensagens, tá? Então, entre em contato, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, não deixe de fazer isso, porque isso pode ser a diferença entre sua máquina durar 1, 2, 3 anos a mais ou 1, 2, 3 anos a menos do que ela realmente deveria durar. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e venha te ajudar ainda mais no teu uso da tua máquina de lavar no dia a dia. E como eu te falei, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, é só mandar, que a gente está aqui sempre à disposição. Valeu!